Boa noite, mais uma vez estamos aqui, mais uma quarta-feira, com muita alegria, e já começando a nossa oração, muito agradecida a Deus pela oportunidade que nos dá sempre. Então vamos pedir a Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, que acompanha o nosso desenvolvimento, que possa olhar por esse nosso trabalho e abençoar esse nosso trabalho. Nosso trabalho no estudo e nosso trabalho interno, que nós possamos ter a ajuda dos mensageiros de Jesus para nos tornarmos mais conscientes dos nossos deveres e podemos fazer aquilo que temos que fazer, que tenhamos coragem suficiente para cumprir o nosso dever com alegria. E assim irmos nos descobrindo quem somos, camada a camada, até descobrir esse Deus interno, essa luz que brilha dentro de nós. Assim, confiantes que somos na providência divina em nosso favor, nós damos por iniciada esse nosso encontro de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Graças a Deus. Bem-vindos todos, bem-vinda Cláudia, que acabou de entrar, nós acabamos de fazer a nossa oração, seja bem-vinda. Oi, Fernando, seja bem-vindo. É com muita alegria que eu vejo todos vocês aqui hoje. Quarta-feira é um dia muito especial para mim. Vocês devem perceber, né? De manhãzinha eu já vou mandando mensagem. Eu fico o dia inteiro, assim, muito ligada no estudo e espero que seja proveitoso para todos nós. Vamos começar, então? Eu vou projetar para vocês a frase que eu escolhi. Aliás, eu já comecei, né? Alguém, Eduardo, ou seu Márcio, ou Marília, que gosta de falar, ou qualquer outro, me dizer se estiver disponível, senão eu vou achar aqui. A frase que eu enviei para vocês, se vocês ligaram com os nossos estudos? André, se eu não estou enganado, é qual é o nosso dever para com a evolução do planeta, né? Isso, essa era a nossa tarefinha. Mas hoje eu mandei uma frase, eu não sei se vocês viram. A frase não, na verdade é um textinho, né? Eu quero ler com vocês, tá bom? Olha só. Oi, Fernando, seja muito bem-vindo. Boa noite. Cultiva o amor, não a vulgaridade. Faze-te afável, não perturbado pela emoção. Guarda a previdência, não a mesquinhez. Detente na vigilância, não na obstinação negativa. Jesus é, para todos entre nós, o exemplo. Na linha de comportamento é o mediador. Equilíbrio seja o fiel das tuas aspirações. Esse é um recadinho da mentora Joana de Ângeles, para que nós possamos seguir esses passos que ela está aí nos dizendo, né? Ser fiel, ser previdente. Então, vamos lá, vamos ver o que isso tem a ver com os nossos estudos de hoje. Ai, eu acho que eu não fiz, só um minutinho, gente. Um pouquinho só de paciência, que eu esqueci de deixar pronto aqui. Então, nós estamos no capítulo 8º. O nosso assunto é o dever. Nós já estamos há algumas semanas, né? Falando sobre o dever. Eu estava fazendo uma conta que eu acho que nós estamos gastando um mês para cada capítulo. Então, olha só. Então, resumo. Alguém está entrando, gente. Eu vou interromper e já volto. Oi, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda. Um resumo do que a gente já fez, desse capítulo Jesus e Dever.
Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar. Isso foi o assunto da semana passada. A mentora vai dizer que o dever de cada um conduz à empreitada da evolução. Então, a evolução nossa, enquanto humanidade encarnada nesse planeta escola Terra, vai se fazer quando cada um de nós cumprir o seu dever. A evolução se faz com cada um cumprindo o que lhe deve, né? O seu dever. A Joana diz que a vida é um desafio à coragem e que a boa vontade nós temos boa vontade, a boa vontade de que tanto nos fala o Evangelho, é a escolha do dever pelo dever, não porque eu sou obrigado. É a escolha de fazer o bem por despertar de consciência. Nós já sabemos que esse capítulo, foi dividido em 3 partes. Nós já falamos, encerramos a semana passada o conceito de dever, e vamos fazer hoje a segunda parte, que é o ensino e a exemplificação de Jesus, e a semana que vem nós vamos fazer os conselhos da mentora. Esse é o plano de hoje. A frase que eu coloquei aqui, que eu escolhi para hoje, tem como título Dever e não Dor. Toma tua cruz e me segue, disse Jesus. E não aguenta tua cruz, ou sofre tua cruz. A cruz é um dever, não uma dor. Tem peso e pode ser áspera, mas esses aspectos menos agradáveis constituem o preço em disciplina da trilha para vitórias e alegrias muito maiores que o desconforto correlato. A frase já começou forte, não é mesmo? Não é nem Joana ainda. Então, aqui, antes da gente adentrar no exemplo que ela vai falar, ela vai nos contar de uma parábola. Ela vai comentar uma parábola de Jesus nessa parte, que nós vamos estudar hoje. Mas para falar dessa parábola, é a parábola dos 2 filhos. Vocês já devem ter ouvido falar. Que eu vou já adiantar, porque depois, na hora que a gente lê, já está mais ou menos comentada. A parábola dos 2 filhos é o seguinte: Jesus vai contar que tinha um pai de família que tinha uma vinha. Sempre quando Jesus diz de um pai de família que tinha uma vinha, ele está querendo dizer, sempre o símbolo de Deus, o dono da vinha, Deus, o Pai Celeste. E ele tinha 2 filhos. Então, sempre quando Jesus também fala de filhos, ele está querendo dizer comportamentos da humanidade. Então, sabe lá na parábola do filho pródigo? Era o pai que era dono das terras e que tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais novo, que era o pródigo, e o mais velho, que era o egoísta. Então, sempre quando ele falar nessa dualidade que ele diz para nós, ele está querendo nos colocar, nós, enquanto humanidade, com esses comportamentos duais. Durante muito tempo, nós interpretamos a parábola como uma separação da humanidade, sabe? Olha, vai ter esses que vão ser os pródigos e esses os filhos mais velhos. Esse que vai ser o filho, que eu vou contar da parábola de vocês, para vocês, o filho que obedeceu e o filho que não obedeceu. Só que essa é uma interpretação, eu já queria adiantar para vocês, muito rasa. Porque aí bem-vindo, Ronaldo, porque aí, gente, nós estamos nos separando, concorda? Nós estamos classificando, né? É dessa classe ou dessa classe? É assim ou é assado? Então, se a gente for ir a fundo nas parábolas de Jesus, nós vamos ver que não. Quando ele faz essa dualidade, quando ele coloca Deus como dono da terra, dono da vinha, dono de alguma coisa, quer dizer, aquele que é responsável, ou dono ou pai, né? Então tem o caso do dono, e nessa parábola é o pai. Então ele é dono de tudo e ainda ele é pai. Olha só, o Senhor de tudo, que é um pai, que foi o que Jesus veio nos apresentar, esse Deus.
Ele quer dizer os aspectos duais de nós mesmos. Por que eu estou adiantando isso? E quando a gente ler a parábola, para a gente entender a frase que eu coloquei, a gente não vai ficar pensando, eu sou o filho tal, o meu vizinho é o tal, a gente não vai ficar classificando assim. O que eu quero que vocês pensem? Nessa parábola dos dois filhos, que Joana vai nos trazer, o que nós temos de um filho, que aspectos nós temos de um, e que aspectos nós temos de outro, que nós vamos ter os dois filhos dentro de nós mesmos, sabe, igual o yin e o yang? Nós temos tudo junto, a questão é identificar o que nós temos de um, o que nós temos de outro. Combinado? Nós vamos pensar assim? Por quê? Porque muita gente pensa assim, não, eu sou o tal e o outro é o... Não, nós não vamos nos separar. Nós vamos olhar para dentro de nós e buscar esses elementos. Mas, enfim, é por isso que eu trouxe essa frase. O que a frase está dizendo? Que Jesus disse para tome a tua cruz e siga-me. A cruz não precisa ser dolorosa. Porque quando a gente fala esse ensinamento aí de Jesus, se você, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz para a gente tem a conotação de dor, não tem? De sofrimento, como se a gente seguir Jesus fosse sofrido. Não precisa ser. É isso que essa frase está dizendo. A frase está dizendo o seguinte, que a cruz ela tem um peso, ou seja, a evolução não vai se fazer sem esforços. Oi, Graciete, seja bem-vinda. Muito feliz de vê-la aqui hoje, que você hoje pôde participar. Então, quando Jesus diz que a gente tem que tomar a nossa cruz, o que ele está dizendo, gente? Que o caminho vai ter um preço a pagar, mas não precisa ser doloroso. Se eu cumpro o meu dever com a consciência desperta, vai ter um peso, pode até ser áspera, mas eu vou ter a satisfação de estar cumprindo esse dever. Então, por isso que essa frase está aí, dentro desse capítulo, para iniciar essa parte dos ensinamentos de Jesus que Joana vai nos trazer. Acabamos de começar, viu? Graciete, Ronaldo, que entrou depois, agora eu esqueci, Ana Lúcia. Eu só li a frase inicial, mas não li o livro ainda, vou começar agora, tá bom? Então, vamos lá. Né? Então, quando eu tenho ciência e consciência do meu dever, a dor pode ser aliviada nesse sentido. Jesus não falou isso? Que com ele o fardo era leve? Ele não disse que não teria fardo. Ele disse que com ele o fardo é leve. É isso que ele quer dizer. Nós não precisamos de dor, nós precisamos cumprir nosso dever. Então, o que Joana vai dizer? Que em inovidável parábola, então, em uma inesquecível parábola, Jesus delineou o comportamento do homem. Tá vendo que está no singular, gente? O comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e, ao mesmo tempo, o desejo de renovação. Então, é aquilo que eu já adiantei para vocês, que ela vai fazer o convite não de nós nos classificarmos como um filho ou outro filho, mas para que cada homem olhe para o seu comportamento e consiga identificar características de um e características de outro, ou seja, nós vamos ter uma parte de nós que já está mais resolvida, que já tem um desejo de renovação, de ação, de querer fazer. Só que uma outra parte, num outro campo de nossa vida, uma situação mais fragilizada, em que a gente não tem ainda coragem de enfrentar. Então, vamos para a parábola. Mateus, então essa parábola foi contada, né, no Evangelho de Mateus. Mateus recorda que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ao que ele respondeu, sim, senhor. Porém, refletindo, mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho, fez a mesma proposta e ele disse, não quero. Todavia, arrependido foi.
Qual dos dois atendeu à vontade do Pai? Pergunta o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: o segundo. Eu vou ler mais um pouquinho para a gente ter motivo para discussão, tá? Defrontamos nessa experiência que Jesus nos relata a ação e a promessa. Então, nós temos o filho que, a princípio, parecia mais obediente, que disse que ia, mas na verdade ele não foi. Ele prometeu, mas não fez. E o filho que, a princípio, era rebelde, disse que não ia, mas no fim ele fez a ação. Então, aqui existe a ação e a promessa, o fato e a intenção. Nosso assunto no estudo desse capítulo é dever, é Jesus e o dever. Então, Jesus nessa parábola nos falando de dever. Por que ele nos fala de dever? Eu vou fazer recordar aqui com vocês. Olha, o dever, se nós formos juntar tudo que a gente já falou, é o respeito absoluto pela lei moral. É um imperativo, é uma ordem a que o indivíduo se terá de submeter. E esse é o dever dele. Agora, a intenção determina a moralidade da ação. Somente o sujeito conhece a sua intenção. Aquele filho que disse sim, vou, e depois vai saber se ele já tinha ou não essa intenção de não ir. Ele falou sim, que ia para o pai não ficar insistindo, mas ele sabia que ele não ia fazer a ação. Então, a intenção, somente o sujeito é que sabe. E a vontade, a gente já sabe, né? É a faculdade do espírito humano capaz de contrariar a força dos desejos e as inclinações sensíveis e determinar a ação de acordo com o imperativo moral. Por que eu estou falando isso? Porque nessa história aqui, olha só que interessante. O que o segundo filho que disse não, olha o que ele não falou não vou, ele falou não quero. Então tem a ver o quê? Com a vontade. Então vou chamar de primeiro filho e segundo filho, tá? O segundo filho não tinha vontade, mas mais tarde se arrependeu. Quando diz que mais tarde ele se arrependeu, o que aconteceu com esse segundo filho? Ele não tinha vontade, isso estava contrariando o desejo dele, ele tinha vontade de fazer outra coisa e não ir trabalhar na vinha, mas a consciência dele chamou ao dever e ele cumpriu o dever, tá vendo? Olha só, não quero. Todavia arrependido, ou seja, ele pensou, ele ponderou, ele foi buscar na consciência, viu que era dever dele trabalhar na vinha do pai, e a vinha do pai, nessa história, como em muitas outras que Jesus contou, é o trabalho na Terra. Então, o trabalho aqui em prol da evolução do planeta Terra é essa vinha que nós somos convidados a trabalhar. Então, eu não quero. Mas e depois ele colocou, viu que o dever dele tinha um compromisso para com ele próprio, com a humanidade, ele foi. Agora o outro não disse sim, eu quero, ele só disse sim, tá vendo? Ó, vai trabalhar hoje? Sim. Ele não falou sim, vou, sim. Simplesmente, sim, Senhor, vou te obedecer. Mas a intenção dele já era não ir, era para se livrar, né, daquela condição. Eu acho que já dá para a gente discutir, depois a gente continua. Psicologicamente falando, então, o que a gente pode pensar dessa parábola? O que nós temos em nós daquilo que a nossa, porque lembra, só é meu dever aquilo que a minha consciência já me acusa. Então, nós já conseguimos identificar coisas que nós julgamos ser o nosso dever. Tem outras coisas que a gente não consegue identificar. Nós estamos dormindo. Aí não tem jeito de saber, né? Mas daquelas que a gente já consegue identificar, que foram, que aí o Eduardo estava falando, né? Que foram as tarefinhas, daquelas que a gente já consegue identificar, será que existe alguma característica do primeiro filho?
nós conseguimos identificar, nos propomos a fazer, só que chega na hora H, a gente não faz. Aí vai pensando aí, tem coisas na vida de você, na sua vida, que você faz isso? Essa é a característica do primeiro filho. Já sei que eu tenho que fazer. Quer ver uma coisa que o espírito adora fazer? Ah, dessa pessoa, acho que eu não dou conta nessa vida, não. Vai ficar para a próxima. A Graciete, né? É bom ver que eu vejo a reação de vocês. Né? Não é assim, a gente não fala, nossa, agora eu não dou conta. Na próxima, né? Então, quer dizer, se você já está falando que não dá conta, você já identificou. Você já sabe, se você é espírita, no sentido de que você sabe lei de ação-reação, de reencarnação e tudo mais, se está falando que vai ficar para outra vida, você já sabe que é seu dever se reconciliar com ele, concorda? E o que você está falando? Ah, não, agora eu não quero. Então, é característica do primeiro filho. Por que eu não quero? Porque vai me dar trabalho. A característica, certo? Tudo bem? Esse é primeiro filho. Como eu não quero falar de vocês, nem de ninguém, eu vou falar de mim. Um caso acontecido comigo. Para vocês poderem ir pensando e vai refletindo aí. Por exemplo, né? Eu tive lá uma desavença com uma pessoa, uma questão lá, que foi complicada, né? Porque sempre quando tem conflito é isso, né? Cada um de nós acha que tem razão, sempre o outro que é culpado, enfim. Aquela coisa toda. E aí, depois, conforme o tempo foi passando, enfim, você vai processando, hoje, eu sei que eu tenho uma parcela de culpa, mas não é toda, né? E aí, tem hora que eu fico pensando assim, eu devia ir lá conversar com fulano. Falar para ele, ó, disso aqui que eu fiz, que eu já reconheci, eu me arrependo, me desculpe, né? E cadê a coragem que eu não tenho? Por quê? Qual que é o meu medo? Da pessoa falar um tantão de coisa para você. Ou seja, problema do ego ferido, né? Então, eu já sei que isso está errado. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo o primeiro filho. Eu sei, minha consciência já me acusa, é meu dever dar a outra face, estender a mão, que seja eu a dar o primeiro passo, e por medo não vou. Então, ou seja, eu reconheço, eu decido que eu vou, chega na hora H, eu não vou, primeiro filho. Essa é uma característica do primeiro filho para mim. E do segundo filho? Lembra que eu não vou procurar no outro, vou procurar em mim? O segundo filho é o seguinte, o segundo filho, o que ele fez? A hora que o pai mandou ele trabalhar, ele não quis. Não quero, não. Só que depois a consciência pesou e ele foi. Quem que são esses, gente? O que é essa parte de nós? Tem coisas que você de fato não quer fazer mesmo. Seria muito mais legal ficar... Por exemplo, eu não sei se é assim com vocês. Comigo não é, não. Mas eu vou dar um exemplo. Aqui, mas não é. Eu adoro, na quarta-feira, estar aqui com vocês. Então, assim, essa cruz não é pesada, sabe? Eu acho que eu assumi o compromisso já faz... Eu adoro estar aqui, então não é nenhum sacrifício. Mas algumas pessoas, não estou dizendo vocês, tá? Às vezes tem um estudo, uma coisa, fala assim, nossa, mas eu preciso melhorar, então eu tenho que ir, tipo assim, né? Não tá aqui porque quer, porque é gostoso, é porque assim, eu tenho que estudar. Lá no centro me falaram que eu tenho que fazer, então eu vou. Nossa, eu tenho que ir lá, hoje tem, vou ficar ouvindo 1 hora, entendeu? Pode ser um sacrifício. E às vezes a gente começa uma coisa com sacrifício, que a gente não quer, mas depois, aos poucos, a gente vai gostando, né? Assim funciona? Então, pode ser que o segundo filho lá, ele não queria, ele queria estar fazendo outra coisa. Assistindo novela, né? Não sei nem que novela tá passando, Eliana, depois você me informa aí. Assistir a novela das 7. Você também não sabe? Jogar no celular, sei lá eu. Mas nós estamos aqui. Por que será que nós estamos aqui? Pode ser que em algum momento a gente fosse, não, essa é a hora, eu me comprometi a fazer, eu vou lá, vou ouvir, que às vezes é duro ouvir certas coisas, é duro fazer as tarefinhas, é complicado a gente olhar para dentro da gente, mas a gente está fazendo, a gente está se esforçando. Por quê? Porque é o segundo filho, a gente não quis,
Mas agora que a gente está fazendo, eu vou fazer, porque esse meu momento, não é mais momento de ficar em cima do muro, e eu vou fazer, que é agora, não é na próxima vida. Tudo bem, gente? É isso? Ficou clara a parábola? O que Jesus quis dizer? Não é para classificar a humanidade que faz a vontade de Deus e a humanidade que não faz, não. É o eu dentro de mim, o que faz a vontade do Pai, ou seja, aquele que está harmonizado com as leis do universo, mesmo não querendo, mesmo sendo, lembra, acho que o Fernando que perguntou, alguma coisa que a gente falou, se o dever também não dava prazer, acho que foi, né, Fernando, que a gente até falou da alegria. É isso, quando eu estou afinizado, pode ser que no começo até seja difícil, eu não quero, mas quando eu começo a fazer, pode ser que o segundo filho foi na vinha e até gostou do trabalho, ele deve ter tido contato com o pai, né? É isso, gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou perguntar, enfim. Andréa, Pode falar, Fernando. Eu não sei se encaixa aí, mas eu sempre tive essa dúvida, assim, né? Essa questão. Tem gente que eu vejo que segue a Deus porque quer, um dever, gosta, sente prazer, é legal. E outros que seguem a Deus ou uma religião só no sentido de achar um lugar ao sol, né? Então, eu acho que, lógico, para ele, com certeza, ele já sabe quem está por dever e quem não, né? Por obrigação. Mas eu acredito que é bem isso, né? Tem que ser bonzinho, vamos lá na aula hoje, cumpri minha tabela, né? Fiz o meu currículo, tirei 7, passei de ano, é isso que importa. Dá aqui o meu quinhão. Então, isso é uma coisa que eu sempre fico pensando e fico analisando, né? É gozado. E missão cumprida, né? A pessoa pensa assim, nossa, fiz missão cumprida. Opa, tô. Ô, Fernando, eu acho que aqui, no caso, que você está perguntando, é como se, dentro da parábola, ao invés de 2 filhos, a gente pudesse ter 3. Tem aquele que fala que vai e não vai, aquele que fala que não vai e vai, que vai cumprir, né? E tem aquele que vai, né, daquele jeito. Ou seja, cumpre a tabela, porque ele tem que ser bonzinho. Você sabe onde está isso que você falou? Esse filho não está nessa parábola, está na parábola do filho pródigo. O filho mais velho é assim. Exato. Porque ele fala assim, não sei se você lembra, né, da parábola. Sim. Ele fala assim, mas eu fiquei aqui cumprindo a sua vontade. Você nunca ofereceu um carneiro para eu me divertir. Ou seja, o que ele está falando? Eu fiquei aqui não porque eu te amo, pai. Eu fiquei aqui porque eu tenho que fazer isso, eu sou obrigada a fazer isso. Aí, né? Exato. Então, eu acho que é esse filho aí que você está... Mas cabe muito dentro do que nós estamos conversando, Fernando. Quando eu li o segundo, aí eu falei assim, quando ele fala que se arrependeu, será que ele não pensou nisso, né? Caramba, depois, sabe, não vão cumprir a minha tabelinha com Deus, eu acho que eu vou lá. Faço e fico numa boa. Né? Aí eu vou falar uma coisa dura, eu acho, para todos nós, porque nós estamos tudo no mesmo barco. Eu acho que Jesus colocou 2, e pode ser, sim, que esse segundo filho seja esse caso. Por quê? Porque nós, encarnados aqui nesse planeta escola, somos todos rebelados. Nenhum de nós é anjinho. Então, talvez, a gente tenha muito dessa parte do filho no sentido assim, eu tenho que ir lá mesmo, porque eu não tenho outro jeito, sabe? Então, talvez... Jesus não falou 3, aquele que faz de boa vontade, porque para esse planeta nós não chegamos nesse nível ainda. A gente ainda faz para barganhar com Deus, sabe, Fernando? A gente ainda faz isso. Sim, não, e bastante, eu me incluo nisso daí há muito tempo, né? E é uma briga interna desgraçada, porque é bem aquela questão, né?
esse cara é muito forte, ele é poderoso, né? Me indispor com ele, eu acho que nessa queda de braço eu devo perder. Então, eu acho que eu vou começar a seguir essa trilha para ver o que vai dar. Mas no fundo, tava, era mais legal ir para hoje uma balada, ir para Esbórnia, entendeu? Ainda a balança, ela não está nivelada, né? Eu falo isso por mim, tá, gente? Cada um no seu. Porque eu acho que ninguém vai, assim, de pronto, sabe? É bem aquilo, né? Começou com aquilo, vamos seguir Deus, porque ele era temeroso, ele era o bruto, ele era mal, né? No sentido de... Tinha consequências para você? Tem consequências. Uhum. Aí depois você começa a ver, né? Entender um pouco mais esse Deus, né? Depois do Segundo Testamento, né? Porque no primeiro ele nossa, meu Deus, né? E então eu acho que é bem isso. Isso para mim ainda é conflito. E muita gente, eu acho que faz isso, né? O que a gente fala, né? Preferível um ateu que faça o bem do que a beata que sai cuspindo o marimbondo, né? Que é o primeiro filho. Aquele que está muito ligado e, na verdade, não faz a ação, sabe? Igual o religioso que fala sim, sim, Senhor, e não faz, é o primeiro filho, né? Ele fala sim, mas ele não faz a vontade de Deus, né? Enfim, nós precisamos entender, gente, que nós temos todos eles, são os dois lobos brigando dentro da gente, nós temos todos eles dentro da gente, sabe, Fernando? Todos eles, né? Todos esses três, nós estamos incluindo mais um na parábola de Jesus, todos esses três, eu acho que a gente faz um pouquinho de um pouquinho de outro, mas eu acho que esse ponto do meio, que Jesus não pôs, eu acho que ele não pôs de propósito, lógico, de saber o que ele estava fazendo, mas esse ponto do meio quer dizer o seguinte, na minha opinião, para poder dar fala para outras pessoas também, né? É que nós precisamos ainda, sabe igual a criança? Eu vou falar aqui por mim. Eu tenho um filho que é bem estudioso, que ele não precisa do meu monitoramento para tirar nota, sabe? E o outro já é ele mais preguiçoso, sabe? Assim, se ele não tiver um incentivo ou alguma punição, ele vai fazer as outras coisas. Eu achei que na Terra nós somos mais igual ao meu segundo filho, sabe? Assim, eu prefiro fazer outra coisa. Mas o que acontece? Aí eu vou entrar nas religiões, a importância de cada religião. Quando a gente puxa a linha, a rédea, e cobra dele, e faz algumas trocas, enfim, você vê que ele responde. Aí ele estuda, não porque ele quer, entende? Ele estuda porque ele sabe que se ele não tirar nota, vai ter consequências. E eu acho que nós somos assim, entendeu? Não, porque... Então, nós, agora eu vou entrar na religião. Então, o que acontece? Igual você citou, o Velho Testamento, nós temíamos esse Deus. Nós temíamos a punição desse Deus. No Novo, Jesus veio nos apresentar um Deus Pai. O problema é que nós ainda não sabemos amar esse Pai. Nós respeitamos. Então, talvez essa situação que você está colocando, nós já respeitamos, sabendo que Ele é poderoso, que nós vamos chegar por bem ou por mal, igual a criança rebelde. Se não vai por bem, vai por mal. Por bem ou por mal, nós vamos evoluir, porque esse é o nosso destino. Ser feliz é nosso destino. Mas nós ainda não sabemos como amar esse Deus. É por isso que a gente não chegou no patamar de fazer isso que você falou, fazer porque quer. Porque nós ainda não amamos. E nós só vamos chegar a amar esse Deus sobre todas as coisas quando nós soubermos amar o nosso próximo. E ainda a gente está nesse trabalho. Então, eu acho que é por isso que a gente não chegou nesse patamar, sabe? Mas nós vamos chegar. Assim esperamos. André, quem gostaria? Oi, Márcio. Vendo o que o Fernando falou e que você disse também, eu cheguei a uma conclusão aqui, assim, bom, acho que uma conclusão não concluída. O cumprimento do dever pelo dever, ele vai depender muito do amadurecimento, né? Do despertamento da consciência espiritual, moral, ética,
E esse amadurecimento, ou esse despertamento, é do espírito, né? Que pode ser, não, com certeza muito mais velho, passou por muitas experiências. Antes da reencarnação, ele teve um firme propósito de vir até aqui e responder ao dever pelo dever, não fraquejou, né? E se esforçou, por isso merece respeito, como a mentora disse no início. E esse despertamento é do espírito e não do ser humano. Na hora que você estava falando, e Fernando também estava falando, questão de religião, que é um dever, dentre outros tantos, esse despertamento meu para a doutrina espírita, não quero entrar no mérito de ninguém, eu dar o meu exemplo, ele se deu depois de 52 anos de idade, e eu tive várias chances de conhecer a doutrina espírita, de frequentar centros, de conhecer pessoas. Tinha uma tia que era espírita. Então, esse despertamento, ele vai muito do espírito, da experiência que ele já adquiriu, do propósito firme que ele encarou, o compromisso dele de cumprir o dever pelo dever nesse momento. E eu acho que essa questão de cumprir o dever pelo dever, na hora que o primeiro filho disse não, é o que você falou, ele disse sim, aliás, ele disse sim, mas já sabendo que não era a praia dele. Como disse o Fernando, ele queria ir para a balada. A novela das 7 estava esperando por ele, ele não queria perder. O segundo filho, é o que eu acho que ocorre na maioria das vezes com a maioria das pessoas, é que a consciência, não é que, eu acho até que não foi ele que pensou, a consciência cobrou dele o cumprimento do dever pelo dever para com o pai dele, né? Então eu acho que esse cumprimento do dever pelo dever, mesmo que uma pessoa tenha consciência, tenha essa explicação que você está dando, enquanto ele não amadurecer, não entender isso, não é? De ter o dever cumprido pela obrigação moral, pela obrigação ética até, né? Tudo tem o tempo, então vai demandar tempo para que as pessoas, o ser humano, tenha esse amadurecimento, esse despertar de consciência. É isso aí? Obrigado. É isso aí, muito obrigada. Alguém quer falar mais? Pode falar, Eduardo. Achei bem bacana. Também. Tagarelas. Beleza. Pode falar. Vou falar aqui. Vai, Passo a palavra para você, Marília. Obrigado. Achei bacana essa questão da gente não olhar, quer dizer, olhar essa dualidade, né, assim como no exemplo da parábola do filho pródigo, eu sempre olhei como sendo o filho correto, né, mais certo, o filho incorreto, né, sempre olhei assim, e quando você fala para a gente perceber essa dualidade nossa, fica nitidamente, né, fica bem claro que isso é a gente em momentos diferentes, né, aquilo que o Fernando comentou sobre essas pessoas que vão, né, para cumprir tabela, eu acredito que, de certa forma, isso também não é perdido, né, não é o mais correto, que a gente tem que estar de corpo e alma presente naquilo que a gente faz, com o propósito de progresso, mas, de certa forma, a gente está evitando, né, quem faz isso, quando a gente faz isso, está evitando um mal maior, né, que a gente está se envolvendo com Deus, está próximo do Pai, não está conseguindo colocar em prática aquilo, está sendo por obrigação, mas de tanto fingir, de tanto estar ali presente de corpo, eu acredito que quando a gente começar a estar de corpo e alma presente vai ser mais fácil, né? E nessa dualidade de a gente falar que vai e não ir, e falar que não vai e ir, eu lembrei da questão do nosso planejamento de vida, planejamento reencarnatório, né? Quantas coisas a gente deve assumir como responsabilidade no nosso plano de vida para reencarnar
e cumprir aquilo, acertar aqueles conflitos, e chega aqui a gente com esquecimento do passado, muitas vezes a gente passa em branco, né? A gente acha que é muito pra gente e que essa cruz a gente não dá conta e fica aquela coisa pendente. Então, eu acho que nessa situação de não cumprir o que a gente esperava, é o caso do filho que fala que vai, mas não vai. Então, a consciência dele, né, não estava desperta, de repente adormece, por ser mais cômodo para a gente, para evitar esse conflito, para evitar o desgaste, igual você falou, Andréia. Sobre a gente saber o correto a se fazer, mas por medo, por falta de coragem, a gente deixa de fazer. E da mesma forma também, que a gente talvez reencarna e certas coisas a gente não assume para a gente por saber que não está preparado ainda. Mas ao longo do nosso desenvolvimento, de estar acompanhando ali, né, o trabalho do pai, de estar ligado, de estar despertando a consciência, de estar com um propósito, certamente muitas coisas são mudadas no nosso plano dessa encarnação por conta da nossa capacidade que vai se desenvolvendo. Então, de repente, eu não queria acertar com o adversário meu, não assumi esse compromisso para essa encarnação, porque eu reconheci que não dava conta. Mas, de repente, pelas possibilidades, pelas situações e pelo meu desenvolvimento nessa última existência, eu estou mais preparado. Então, eu acabo assumindo aquele compromisso e deixo de adiar, né? Mas o que fica para mim, assim, de reflexão, para olhar sempre agora, é acabar com essa questão de que um é o filho pródigo, o outro é o filho que estava com o pai. Um é o filho que fala que vai, o filho que não vai é o outro. E passar a olhar as pessoas da mesma forma que a gente não pode olhar o pecado, né, como o Espiritismo nos mostra, que o pecado não é nada que a gente não possa voltar atrás. Por mais que a gente erre, a gente continua sendo filho do pai, com outras oportunidades. Então, acho que isso torna mais acessível, torna mais brando, porque são momentos. Ora, eu falo que vou e não vou, e em algum momento vai chegar que eu vou despertar, e pode ser também que certas coisas eu vou despertar, porque quando eu falei que não ia, eu não estava tão preparado. Hoje eu estou um pouco melhor. Então, não é vergonha e não tem prejuízo pelo fato de ter dito não antes. O que importa é a atitude no presente, né? Tudo para mim se resume nesse comprometimento com o nosso progresso, né? Com a nossa consciência. Isso aí. Antes da Marília falar, eu vou só ler o que a Valquíria falou, porque como está gravando, Valquíria, então é melhor a gente falar. A Valquíria disse aqui no chat que ela entendeu que com o primeiro filho, a má vontade é que foi dominante. Lembra da questão da vontade que ela está trazendo, né? A boa vontade e a má vontade, né? E no segundo prevaleceu a boa vontade. E a boa vontade é o quê? O cumprimento do dever pelo dever, mesmo que isso não seja agradável a princípio para mim. É isso aí, Valquíria, eu concordo também. Antes da Marília falar, eu dou a palavra já, Marília, só para não esquecer, senão que eu teve na fala do seu Márcio e na fala do Eduardo, eu queria que vocês prestassem atenção, gente, que o pai não obrigou ninguém a trabalhar na vinha. Ele chamou. Perceberam isso? Essa nuance da história? Porque um pai, ele pode, a gente sabe, né? Tem umas coisas que a gente pode ter a força de obrigar o filho aí. Ele não obriga, ele convida. E isso é a amorosidade do respeito que Deus tem para com a nossa vontade, que pode ser boa ou má. E é por isso que nós também temos que agir assim com os nossos semelhantes, né? Porque Deus age assim conosco, e nós estamos respeitando a vontade do outro, mesmo que eu considere que seja má vontade, o tempo do outro. É isso. Marília? Então, juntando um pouco de tudo aí que já foi falado, a primeira coisa assim que me veio à mente quando você leu a história dos filhos, né, antes dos comentários, é aquele velho dito popular, né, que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Então, eu acho que a gente tem aquela questão de que, por mais que você tenha uma boa intenção, se você não traduz aquilo em atitude, eu acho que você está aquém de quem teve uma ação, ainda que de má vontade. Então, aquele negócio, você tem uma boa vontade, você tem a percepção, a iluminação de que você precisa fazer algo, você propõe a fazer, mas vai postergando, vai empurrando com a barriga, e vem uma outra pessoa, né, que seria o caso do segundo filho, e fala, não quero fazer.
não quero me envolver. Mas em algum momento ele toma a atitude, eu acho que já é um primeiro passo, né? Ele já está num patamar acima. E eu acho que, assim, juntando um pouco as informações dos outros estudos também que eu tenho acompanhado, André, e até você me ajuda aí depois a falar de qual que é, porque eu já não lembro, porque eu já misturei tudo, os livros e tal, e as histórias que eu tenho acompanhado por áudios, é que eu acho que é a questão a gente pode associar isso com a questão da necessidade da encarnação, né, na vida corpórea. Então, em um dos livros, eu não lembro agora qual, fala que a gente tem a necessidade, né, enquanto espírito, de encarnar, porque aqui na vida física a gente tem que trabalhar para suprir as suas necessidades. Então, a gente vem para cá para aprender, né, sem ser pelo amor ao dever, do dever ao dever, mas aqui a gente vem para ser treinado, para trabalhar nas obras do Pai, porque em algum momento, quando a gente desencarnar, e essa, acho que é a busca constante do espírito, é que quanto mais evoluído, mais ele vai trabalhar de boa vontade. Não vai ser porque a consciência está acusando, mas porque ele já entende que esse é o destino final do espírito, né? Eu acredito que os espíritos evoluídos, né, não sei se já dos mundos felizes, ou se isso já seria um caso dos planetas de transição, né? A gente está na transição do planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração. Regeneração. Lembrei. Então, acredito que no planeta de regeneração, que vai ter uma predominância de espíritos bons, acho que a gente já vai ter uma miscelânea entre os espíritos que ainda estão assim, não quero ir, mas vou, e despontando alguns espíritos que já levam, assim, de uma forma natural o dever pelo dever. Eu acho que hoje a gente ainda está numa miscelânea de, eu sei que eu tenho que ir, falo que vou e não vou, que seria o primeiro filho, e despontando alguns segundos filhos aí de, eu acho que eu não vou não, mas acaba que no fim a consciência chama e a pessoa toma a atitude que precisa ser tomada, né? Então eu entendi mais ou menos dessa forma, assim, captando tudo e misturando um pouco de tudo que foi dito aí. É o estudo da Gênese, quando você se refere a isso. Isso. Eu ia até falar, na Gênese, e aí eu vou só complementar, finalizando, aí você vê que é bom. Né? Como fala, ele fez a luz, e viu que era bom. Então a gente apanha, sofre, depois a gente vai ver que é bom. Exato. E aí, pegando um pouquinho do que o Fernando falou, do que a Marília falou, na verdade é o seguinte, Marília, o que acontece é que de tanto fazer, de tanto trabalhar, que é isso, encarna para individuar. A hora que a gente termina o nosso processo de individuação, a gente é uma individualidade com a consciência de que nós somos co-criadores. É por isso que a gente treina o trabalho, que a gente vai ver que, na verdade, a empresa não é do pai, a empresa é minha, eu sou herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus, eu não sou servo de Deus. Entende, Marília? É isso que está tudo por trás. Por isso que, no fim das contas, a hora que eu desenvolvo o bem pelo bem, eu descubro que eu também sou Deus. E eu posso co-criar com Ele. Olha a felicidade maior, né? É isso aí, gente. Olha que legal. Quem gosta, viu, Fernando? Quem gosta de estudar Gênesis, nós temos um estudo pelo WhatsApp, é um pouco diferente. Se você quiser experimentar, eu posso te mandar um áudio e você vê. Vou São querer. áudios semanais, aí não tem interação, entendeu? Porque aí não dou conta. Eu estou terminando o do Haroldo, que o Haroldo Dutra Dias fez. Sim. Aí quando você quiser, você me fala. E esse convite se estende aos outros. Legal, né? Mas vou querer sim, já pode pôr estrelinha aí. Então tá bom, aí você me fala. Então tá bom. André, só falar uma coisa rapidinho, só para fechar fechando. É porque eu lembrei também, além do estudo da Gênese, no estudo do Nosso Lar, né, que eu fiz pelos áudios, acho que é a ministra Veneranda, que é uma que era já era um espírito super evoluído lá do Nosso Lar, e que era a que mais trabalhava ininterruptamente também. Então, eu acredito que um dia a gente vai chegar lá e aí a gente já seria esse nível de terceiro filho. Isso, que Jesus nem falou. Ele falou, para os 6 ainda não é esse, não.
Concorda que Jesus fez isso? Ó, vocês ainda estão nesse. Mundo de regeneração, Marília, não vai ter não, viu? Isso aí que você falou, predominância do bem, isso aí é nos mundos ditosos. O mundo de regeneração, eu tenho uma definição que eu gosto muito. Quem vai estar em mundo de regeneração? Os arrependidos. Então, ou seja, são aqueles que já têm consciência do erro, mas ainda não conseguem fazer o bem. Então, os arrependidos vão ficar. Agora, aqueles que não arrependem, que não despertou, aí não. Aí está em prova de expiação mesmo. Mas a predominância do bem só em mundo ditoso. Para você ver que ainda a gente está longe. Entendeu, Marília? Então é isso. Se você quer se candidatar a um mundo de regeneração. Aqui a gente tem, né? Oi? Acho que eu não tô... Então, se você quer se candidatar ao mundo de regeneração, é o mundo em que vão ficar aqueles que já estão arrependidos, igual o Paulo de Tarso. Você lembra da famosa frase de Paulo? O bem que eu quis, eu não fiz. Mas o mal que eu não quis, esse eu fiz. Então, ainda a gente vai querer o bem, mas ainda nós não temos condição de fazer. Mas um dia vamos conseguir, com a graça do nosso bom Deus. Vamos trabalhar de boa vontade, muito na empresa que não é do Pai, é nossa. Nós vamos descobrir isso. Eu vou ler mais um pouquinho, gente. Nossa, o tempo voa, gente. Depois eu anoto, viu? Acho que a Graciete e a Valquíria falou que querem, depois eu anoto o nome de vocês e entro em contato. Vamos lá, ler mais um pouquinho, que eu preciso terminar hoje isso. Essa parte. Então, Joana vai dizer o seguinte, que a ação deve predominar, porque é resultante do dever, que é isso que a gente estava falando, né? O filho que teve a intenção e não fez, e o filho que não queria, mas fez. Então, o que predomina? A intenção ou a ação? A ação. É essa a história. Quem fez a vontade do pai? O segundo, aquele que não queria, mas fez. Então, a ação deve predominar, porque ela é resultante do dever cumprido. Para ela, não se tornam necessárias palavras melífluas. O que são palavras melífluas? São palavras agradáveis. Sabe, gente, aquele que fala bonito, mas, na verdade, na hora de fazer não faz nada, só fala? Então, desse jeito. Então, para ela, ou seja, para a ação, não precisa de palavras agradáveis ou confortadoras. Precisa, sim, a decisão para realizá-la, a ação, né, corretamente. Então, é preciso a decisão para realizar a ação corretamente. Jesus sempre propõe o dever, ou seja, a ação. Concordam? Jesus propõe a ação, quando ele concorda que é o segundo filho. É isso que ele está dizendo. Não adianta você falar palavras bonitas, é preciso fazer. E aqui vem uma coisa de Joana que eu gostei muito. Já vale toda essa parte, essa frase. Bem entender a fim de melhor atuar. Ele não está, Jesus, nos convocando à ação? Mas eu não posso fazer uma ação desastrosa, gente? Posso, né? Quem de nós já não fez uma ação desastrosa, depois se arrepende? Não devia ter feito isso, né? Eu posso. O que me ajuda a não ter ações desastrosas para minha evolução minha, do pessoal do meu entorno, né? Entender a vontade de Deus. Porque se eu não sei qual é a vontade de Deus, vocês concordam que eu posso trocar os pés pelas mãos? Quantos agem, digamos, de boa vontade, mas agem erradamente por falta de conhecimento? Então, o que ela está dizendo? Bem entender para melhor fazer. O que ela está querendo dizer? O que nós estamos fazendo aqui, poderíamos fazer em outros tempos religiosos. Nós fizemos uma escolha de estar aqui, mas eu não estou dizendo que esse é o único caminho. Nós escolhemos um caminho.
seguir esse caminho da doutrina espírita que nos ajuda. Mas lá no plano espiritual, para ser atendido, para evoluir, ninguém vai perguntar se você era espírita, católico, ateu, protestante, não vai. Quem vai dizer por você são as suas ações. Não é nem se você prometeu que você adorava a Deus, não é o que você falou, é o que você fez. E independe de religião. Mas o que a religião te ajuda? No caso, eu vou falar de nós, que estamos aqui na espírita, né? Mas isso serviria para qualquer uma. A religião te ajuda a compreender melhor, para poder tomar decisões. Quantas vezes a gente não reclama, nossa, mas eu fiz isso porque eu não sabia. Não é isso que a gente fala? Não tem espírito mau, gente, tem espírito ignorante, vocês concordam? Ignorante das leis de Deus. Como é que eu deixo de ser, então, ignorante? Buscando compreender. Então, quando a gente se propõe a estar num estudo como esse, que não é só estudo, né, gente? A gente troca informações, a gente refaz os nossos conceitos. O que nós estamos fazendo? Buscando melhor entender. E o que se espera de nós? Que esse nosso melhor entendimento resulte em ações melhores para nós mesmos e para o nosso entorno e para todo o planeta Terra. E quando eu me torno melhor, eu torno o mundo melhor para se viver. Não é isso? Concordo? Discordo? Tem outras colocações? Não? Então vamos ler mais um pouquinho. Ele, né, quem? Jesus. Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Jesus não convidou ninguém a ficar lá na montanha contemplando. Jesus conviveu com as pessoas, fez parte ali do conflito delas, né? Ele estabelece uma escala de valores. Olha a honra aqui. Então, Jesus, quando veio nos ensinar, nos deixou o Evangelho, no Evangelho tem um código de honra, uma escala de valores que devem ser respeitados. Porque quando eu respeito essa escala de valores, eu vou me tornando mais feliz. Merecendo, então, a primazia os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem. Olha lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que dá as características do homem de bem. Aquele que busca se melhorar a cada dia, refletir sobre as suas ações e fazer melhor, cada dia melhor do que ele fez no outro. Então, a escala de valores que Jesus veio nos ensinar já está lá posta nos evangelhos. Por isso que a gente acabou de ver uma parábola que nos dá certos valores para a gente pensar sobre o dever, né? Então, tem uma escala de valores a serem respeitados e vai ser uma pauta. O que é isso? São coisas que nós devemos prestar atenção se nós queremos ser um homem de bem, porque é a pauta de conquistas do homem de bem, tá vendo? Então, nós precisamos entender a escala de valores, que é isso que nós fazemos quando nós estudamos o Evangelho, para saber quais são os próximos passos que eu devo dar para me tornar um homem de bem, ou seja, me candidatar ao reino dos céus, que cumpre com o seu dever. Então, o homem de bem, antes de mais nada, ele cumpre com o seu dever, para com a sua consciência. E aqui tem uma frase de Jesus que eu queria destacar para vocês, Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, Jesus nos convidando à ação, né, gente? Olha, aquele que fica dizendo Senhor, Senhor, louvando e não faz, não, esse não. Nem todo aquele que fica louvando a Deus vai entrar no céu. Quem é que entra no céu? Aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, mesmo aquele que não quis fazer de início, mas que teve a ação e fez. Então, o primeiro filho não entra no céu, essa parte de nós que se identifica com o primeiro filho, mas o segundo filho, mesmo falando não, ele é um candidato a ingressar no reino dos céus, porque ele está cumprindo com o seu dever. Eu vou ler até o final, porque tem pouquinho, e aí depois a gente conversa. Diante dele, olha só que interessante, né?
Diante de Jesus, essa frase também é impactante. Diante de Jesus, estagnação é morte. Gente, parar e se contentar com aquilo que já se é a posição que está, é morte. Porque é igual água parada, sabe? Água parada estraga. Água corrente é vida, água parada é morte. Então, diante dessa proposta, desse código de honra, de valores que Jesus veio trazer, a evolução é movimento. Então, estagnação é morte, e esta estagnação é crime cometido contra o reino de Deus, porque esse reino de Deus está dentro do próprio homem e necessita de ser conquistado. O que é isso que está dizendo? Nós temos todo um mundo dentro de nós a ser conquistado para nos conhecer. Olha o nosso projeto do estudo dessa série psicológica, que é o autoconhecimento. Nós temos todo um terreno para ser descoberto. Então, se nós deixarmos ele lá quietinho, nós estamos parados, estagnados, e isso significa morte. Nós precisamos conquistar a nós mesmos, conhecer esse ser que está dentro de nós. Aí eu trouxe uma imagem dessa mulher enraizada, tá vendo? Para a gente poder ter uma ideia visual disso, de estagnação é morte, é como se tivéssemos aí plantados, tem um caminho à frente que nós não conseguimos avançar porque nós estamos presos a velhos conceitos. Então não se compreende uma estrada sem proveito. E por fim, nós falamos de uma parábola, então Joana vai dizer que todas as parábolas que Jesus nos ofereceu estão plenas de ação. Então Jesus fala de ação, não de intenção. Sem impositivos externos, antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Olha só aqui, aquilo que a gente falou, o pai na parábola não obrigou nenhum dos filhos, ele convidou, e foi a consciência de cada um deles que fez com que eles cumprissem. Então, o primeiro filho tinha consciência amortecida, né? Não estava desperto ainda, ele está sonolento, ele não entendeu ainda que essa vinha também é dele, que ele estaria trabalhando por ele e não pelo pai. Já o segundo compreendeu isso, despertou e trabalhou pelo pai. Pelo pai e por ele. Porque quando ele trabalha pelo pai, ele também trabalha nele. Depois eu faço depois eu faço a reflexão. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, comentário, colocação. Conheciam essa parábola? Que agora no finalzinho ele está falando, olha, Jesus nos trouxe essas parábolas, né, para falar da ação. Não? Então, se não... então vai, Eduardo. Eu achei bacana de tudo que você falou também, sobre o homem de bem, né? Antes de mais nada, cumpre com o seu dever. Porque eu fico pensando aqui, tanta coisa que a gente almeja para a vida na Terra, né? Sabendo os compromissos espirituais, e embora que não seja lugar de felicidade plena, os momentos felizes e tal, porque eu penso em construir minha vida cada dia, primeiramente na questão espiritual, que é a base moral, né, e que esse estudo me ajuda bastante, mas eu tenho, assim, as pretensões também materiais, porque elas vão viabilizar o meu bem-estar dentro do possível, para que eu possa multiplicar aquilo que eu estou aprendendo. E aí, quando fala, né, parece assim, será que é proibido ter, né, uma tranquilidade material, no sentido de viver bem com os bens materiais, não assim em termos de ganância em si, nem essa ambição pelo material, mas o conforto, né, de estar numa vida que a gente sente agradável, não só espiritual, mas também material. E quando a gente vê os nossos modelos, né, sempre são muitas vezes pessoas, assim, espíritos iluminados que vieram com o propósito de caridade, muitas vezes viveram de forma miserável, materialmente falando. Talvez a gente não esteja preparado para isso ainda. Aí fico me questionando com relação a esse equilíbrio entre o espiritual e o material. E essa frase me ajuda bastante, onde fala que o homem de bem, antes de mais nada, cumpre com o seu dever. Então, me conforta pensar que o dever moral e espiritual
sendo buscado todos os dias, o que for construído na parte material, né, acaba tendo um equilíbrio. E a busca primária tem que ser a parte moral. E o resto a gente vai se adequando. E eu tenho percebido e acredito que quanto mais a gente se envolve nesse despertar, menos necessidade a gente tem do material. Mas nem por isso a gente precisa ficar sem essa tranquilidade material também, né? Tem que lembrar, Eduardo, que Deus é um Deus de abundância. Quando eu estou alinhado com os propósitos do universo, eu não preciso ficar preocupado, porque não existe carência. Então, eu não tenho que ficar preocupado com o material. Eu vou ter sempre o que eu necessito. Né? Concorda? Concordo. É a historinha do Chico do Chuchu, né? Do chuchu. Isso não. Tá vendo como é bom contar a historinha? Que aí a gente não esquece, né? Se você tiver 2 chuchu para fazer, pode dar um que vai dar certo, viu, Eduardo? Gente, a reflexão de hoje, e eu acho que foi muito legal, porque ela envolve a outra e vai pegar o assunto de hoje, né, Ronaldo? Fala para nós, Ronaldo. Você pode falar o que é? Você lembra ou não? Eu já esqueci. Eu não lembro a frase exata, mas Não, mas não precisa ser exato. Qual o meu dever perante o planeta. progresso do planeta? Isso, pensando no progresso do planeta. Isso mesmo. E aí, gente? Alguém gostaria de falar reflexão da semana? Pensaram? Conseguiram pensar nela? Pelo menos, assim, não precisa nem falar com a pessoa, mas conseguiram pensar? Eu falo, então. Ninguém fala, eu falo. Eu acho que eu devo muito a esse planeta. Às vezes, e eu sou suspeito para isso, eu não vou falar nem do planeta, eu vou restringir um pouco mais. Eu sou apaixonada pelo meu país, pelo Brasil. E acho que eu tenho uma dívida imensa. Eu sou muito, muito agradecida por ter nascido aqui no Brasil, nessas terras brasileiras, sabe? Quando eu li Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu me emocionei muito, eu me identifiquei. Eu não sei se vocês já leram, tem uma passagem que o Ismael, ele passa num umbral grosso, espíritos muito arrependidos, muito ligados à Inquisição, às cruzadas, sofrendo demais. E aí Jesus fala para Ismael que era para ele ir lá, porque para trazer aqueles espíritos para essa nova terra, para eles terem um novo recomeço. Então conta lá que Ismael passa pelo umbral com uma bandeira brilhante. Imagina, gente, naquele umbral tudo escuro, um anjo passando com uma bandeira escrito Deus, como que é? Deus, Jesus e caridade. E aí os espíritos sofredores, naquela lama, daquele jeito... Peraí. No Livro dos Espíritos, e perdi Gustavo. Gustavo está dizendo que no Livro dos Espíritos, a pergunta 711 responde o que o Eduardo tem. Viu, Eduardo? Acho que é para você, para a sua dúvida. Vou notar, obrigado. Então, gente, Ismael passa com aquela bandeira e os espíritos vão seguindo ele. E aí ele traz para a psicosfera do Brasil, que ia ser descoberto ainda, que ia ser colonizado, e esses espíritos começam a se encarnar aqui, em duras, aqui e na África, que depois viriam para cá, em duras encarnações, muito rudes ainda, mas eles tinham que passar por isso, enfim. Aí o que eu estou querendo pensar? Nossa, não tem nada a ver com a reflexão. Tem sim, porque eu pensei nisso. Aí o que acontece? Eu estou em dívida com esse país, e consequentemente em dívida com esse mundo. Então, assim, o que eu posso fazer para contribuir com esse mundo? Aí que eu pensei, o que eu penso sempre falo para vocês, eu acho, né?
que eu posso contribuir me tornando melhor. Então, cada dia que eu acordo, eu penso assim. Eu penso, gente, não sei se vocês fazem isso, eu penso assim. Hoje eu vou fazer, eu penso no meu dia, vou fazer isso, tem reunião com esse, tem encontro com aquele. Aí eu penso assim, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho que seja a vida dessa pessoa? Né? Então, por exemplo, na quarta-feira, por que na quarta-feira eu já mando a frase para vocês? Porque eu acordo pensando assim, o que eu posso fazer, qual é a minha contribuição para tornar o dia, nem que seja só a quarta-feira, o dia dessa pessoa melhor no sentido de que ela pode, assim, ter um bom dia, uma boa quarta-feira, hoje a gente se encontra, né? Enfim, eu penso nisso, então se eu vou ter uma reunião, uma coisa assim, eu penso, eu vou encontrar fulano. Então, eu acho que a minha contribuição é me melhorando e tentar vibrar para as pessoas, porque para o mundo inteiro eu não consigo, mas para as pessoas que eu vou conviver, se eu posso deixar um pouquinho de mim, sabe? Enfim, então foi isso que eu pensei. Eu acho que a minha contribuição pode ser isso, mas eu sei que eu sou extremamente devedora. Então, um pouquinho que eu faço ainda é muito. É isso. André, quando eu Oi. penso nisso, igual na reflexão que a gente fez na semana passada, na outra semana, eu penso muito nessa questão de ser instrumento mesmo, né? Então, se eu tô bem, a chance de entregar algo melhor é maior, né? Aí eu lembro daquela frase também que fala assim, da fonte que sai água limpa não pode sair água suja. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, porque tem pessoas que se espelham na gente, que às vezes quer uma palavra de conforto, procuram na gente, né? É um compromisso que tem que ser renovado todos os dias mesmo. Então, acho que esse é o compromisso mínimo meu. O mínimo que eu posso fazer, na verdade, é tentar ser instrumento, um bom instrumento, né? Porque com a sabedoria divina a gente é induzido, a gente é usado da melhor forma possível para poder servir aos outros. Igual fala, Deus ajuda os homens através dos homens. Então, que a gente possa estar disponível para isso, né? Buscando o melhor para entregar o melhor sempre. E o melhor que a gente pode fazer hoje, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo muito grande, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tinha essa pretensão. Até um tempo atrás eu tinha essa pretensão, eu queria fazer diferença no mundo. Aí eu percebi assim, se eu for uma boa mãe, eu estou fazendo diferença no mundo, porque eu vou estar educando meus filhos para serem, né, homem de bem. Se eu for uma boa esposa, eu também, sabe? Então, aí eu acho que aos pouquinhos, assim, eu consegui encontrar meu lugar no mundo, porque antes eu me desesperava. Eu achava que eu era muito devedora e eu achava que eu tinha que fazer algo. E aí eu fui percebendo que eu não preciso fazer algo grandioso. Basta eu fazer assim no meu entorno, que isso eu já estou dando uma pequenininha, assim, contribuição. Querer fazer mais do que a gente pode no momento acaba paralisando, né? Então é importante ter essa consciência também que o que deve ser feito tem que ser feito, né? Exato. Eu falei de mãe, né? Mas tem muito de você ser um bom filho, né? É o dever. Então é por isso que Joana diz assim, olha, aí eu vou ligar um pouquinho. Por isso que ela diz assim, que o homem de bem começa quando ele cumpre o seu dever. Então, qual é a maior contribuição que você pode dar para o seu entorno? Que aí a gente falou planeta, né? Cumprir o seu dever, seja ele qual for. Que dever? Aquele que você já identifica, gente. Então, você não vai ficar procurando. Você já identificou? Lembra que as nossas outras perguntas foram isso? Aquilo que você já identificou, procura fazer. É uma contribuição gigantesca, porque para a gente, como a Marília falou, a gente entrar num planeta de regeneração, gente, ninguém, nem Jesus, vai chegar e por uma varinha mágica vai falar, mundo de regeneração. Vocês acham que vai ser assim? Se fosse assim, Jesus já tinha feito, Deus já tinha feito. Então, por que a gente não sai logo desse túnel escuro que a gente está passando? Porque entrar no mundo de regeneração e depois no mundo ditoso lá para frente, depende de nós, igual aquela música, depende de nós, né? De nós vamos fazer, a gente tem ajuda? Tem, mas quem tem que fazer somos nós. Então a espiritualidade diz que nós precisamos ter massa crítica. O que é massa crítica? Um volume de gente pensando como planeta de regeneração para que a gente seja regeneração.
Então, é por isso que essa pergunta, essa reflexão é muito importante. Você está contribuindo para que a Terra avance? Né? Eu preciso estar consciente do meu dever para que eu possa fazer com que a gente atinja a massa crítica para estar no mundo melhor. Não adianta criticar, porque, você já percebeu? Eu falei de país, né? Gente, a gente precisa terminar, senão não paro de falar. Eu falei de país, mas às vezes eu fico muito triste de ver as pessoas falando muito mal do Brasil. Sabe? Nós temos problema? Nós temos problema. Não estou querendo esconder, não estou querendo... Mas nós temos muita coisa boa, nós tivemos uma oportunidade de estar aqui, e o que nós estamos fazendo? Então a gente reclama lá da corrupção. Mas será que você também não faz pequenas corrupções? Qual o exemplo que você está dando? Então, assim, então passa pelo exemplo. Se você reclama da corrupção, por que você elege sempre o mesmo político? A gente vê entre eleição, sai eleição, concorda, gente? Então, assim, é isso. Quando a gente se... Eu não estou querendo discutir política aqui, tá, gente? Estou dizendo assim, é que não adianta a gente reclamar, seja do que for, se a gente não faz a nossa parte. Por isso que a Joana fala que o homem de bem começa com o cumprimento do seu dever. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer pelo nosso planeta, pela nossa evolução, é cumprir aquilo que nos cabe, o nosso dever. E dou por encerrada a minha fala. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Mas não vou falar mais não, senão daqui eu faço um discurso de 2 horas. Alguém gostaria? Não? Então podemos encerrar? Temos tarefa? Temos tarefa? Eu não pensei na pergunta, porque na verdade eu fiquei tanta com essa da Terra, sabe? E eu acho que ela cabe tanto nesse capítulo, Ronaldo, que ela já serviria para a gente refletir. Cadê que eu anotei? Só um minuto. Ela já serviria para a gente refletir. Mas aí o que eu pensei, sabe? Que Joana, o nosso próximo encontro, porque a questão da, tá vendo, para esse assunto do filho, dos 2 filhos, o máximo que nós poderíamos perguntar, foi isso que eu pensei, que eu anotei aqui, tá? O máximo que a gente poderia perguntar é: o que eu tenho em mim que identifica com o primeiro filho, e o que eu tenho em mim que identifica-se com o segundo filho. Uma coisinha só de cada um. Eu sei que nós vamos ter muito, eu vou conseguir fazer uma lista de umas 15 coisas de uma, umas 15 coisas do outro, mas basta uma. Tá boa essa, Ronaldo? O que eu tenho do primeiro filho e o que eu tenho do segundo filho. Tá bem? Gente, então vamos agradecer? Então, muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade que temos agora, até pela tecnologia, né, que nesse momento de pandemia a gente tem condição de estar aqui juntos, vibrando juntos. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar, a Jesus, a espiritualidade amiga, a vocês, meus amigos, que estão aqui com essa mesma intenção, esse mesmo pensamento, que nós possamos juntos nos fortalecer nessa tarefa de cumprir o nosso dever para conosco, para o nosso entorno e para com Deus. Nós possamos juntos escalar esses páramos e chegar um dia na conexão com Deus, nessa felicidade que nos é prometida, e realmente herdar o reino dos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, que assim seja. Ótima semana para todos. Espero revê-los com muita alegria semana que vem. Boa noite. Ronaldo, eu queria falar com você. Você pode ficar? Posso?